E estamos ao vivo! Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. E aí, gente? Como vocês estão? Ricardo Borges aqui para mais uma aula sobre esse tema maravilhoso que é a inteligência emocional. Vamos começar hoje com mais uma da nossa série, mais uma aula da nossa série a Jornada do Conhecimento. Então, hoje nós vamos falar aqui de um tema muito importante, muito legal. Vencendo o seu principal inimigo, hein? Vencendo o seu principal inimigo. Esse tema de hoje está muito curioso, hein? Está muito curioso, bem curioso. Quem é o seu principal inimigo aí, hein? Sabe o que nós estamos falando aqui? Quem que é seu principal inimigo? Quem que você acha que seria seu principal inimigo aí, hein? Presta atenção, presta atenção. Fica comigo aqui até o final dessa aula aqui de hoje que você vai descobrir. Hoje nós vamos falar de ressignificar. Vamos falar de perdão, vamos falar de atitude, ações e decisões para transformações necessárias que a gente precisa aí no nosso dia a dia ter e fazer na nossa vida como um todo, hein? A galera tá chegando aí. Hoje eu vou te dar os códigos aqui que você precisa para você aprender aí a ressignificar, perdoar e usar o manual como você nunca usou na sua vida. Você vai aprender como nunca fazer. Opa, como assim, Ricardo? Como assim? Como nunca fazer? Gente, nos manuais geralmente a gente aprende, né? Como usar determinada coisa, como usar alguma coisa do necessário, né? Hoje você vai aprender como nunca fazer. Como nunca fazer. Aprender como nunca fazer. Como nunca fazer. Usar o melhor daquilo que fizeram com você, simplesmente a seu favor, ressignificando e perdoando e consertando aí, ó, da melhor forma possível aquilo que fizeram com você, para tratar aí o seu principal inimigo. Você não é aquilo que fizeram com você, você é o que você faz com aquilo que fizeram com você. Significados, gente, pega esse código aí, ó, significados. Tudo gira em torno disso, significado. Gente, vocês não têm noção de como que isso funciona e bem para a nossa vida. Vocês não têm noção. Hoje você vai aprender comigo aqui, ó. Hoje você vai aprender uns códigos importantes aqui nessa aula aqui de hoje, hein? Vencendo o seu principal inimigo. E eu vou ainda fazer uma analogia aqui de uma das maiores histórias com esse texto aí, ó, extraído do nosso manual de fé e prática aqui, ó, a Bíblia Sagrada. Eu vou também te entregar códigos aqui poderosos para você vencer o seu principal inimigo. Vai doer, hein? Vai doer como nunca. Para não doer nunca mais, nunca mais. A gente vai vivendo e vai aprendendo. E eu aprendo e venho aqui ensinar para vocês, hein? Galera chegando aí, ó. A cena já chegou, a cena. Quem mais? Quem mais chegou aí? O Edusta, 81, a Margarete tá aí também, a galera tá chegando aí, ó. Top demais essa frase aí, ó. Vai doer como nunca para não doer nunca mais, hein? Muito forte, vencendo o seu principal inimigo. Esse é o tema da nossa aula de hoje, legal? Já se prepare aí, já pega aí papel e caneta, já deixa aí separadinho, que a aula de hoje você vai anotar muitos códigos poderosos para você usar aí na sua vida, para você vencer naquilo que fizeram com você, usando isso a seu favor, ressignificando e perdoando da melhor forma possível. Legal? Muito bem, a galera chegando, muito bem. E você, já viu as outras aulas aí que nós já fizemos? Já deu uma olhadinha lá? Aproveita esse momento aí para que eu quero te convidar para você dar uma olhadinha lá e assistir as outras aulas que nós já fizemos, deixamos gravado aí para você, ó, com muito carinho. Tenho certeza que tem muitos temas aí e conteúdos importantes para a sua vida, hein? Para a sua vida. Essas aulas fazem parte aí da nossa série Jornada do Conhecimento, a nossa Jornada do Conhecimento. Muito legal, gente. Muito bom estar aqui com vocês. Vocês não sabem como que eu reciclo tudo o que eu aprendo aqui com vocês, dando essa aula aqui de inteligência emocional. Gente, semana passada foi uma aula mais técnica, né? Falamos sobre inteligência emocional, como que surgiu, quando e como que usar a sua aí, né? A sua inteligência emocional. Gente, foi muito top.
Não perde essa não, tá lá, ó, tá gravada lá. Toda a aula na semana passada nós fizemos uma aula diferentona aí, ó, sobre inteligência emocional, legal? Em muitas aulas, gente, eu dou aqui uma pitadinha da palavra de Deus, do nosso evangelho. Tem muitos conhecimentos sobre inteligência emocional e eu faço aqui algumas analogias da inteligência emocional com a Bíblia. Que a inteligência emocional já está na Bíblia, escrito lá mais de 2.500 anos atrás. A gente tem que saber interpretar isso de forma adequada. No nosso manual de fé e prática aí, ó, escrito há mais de 2.500 anos atrás. E nos traz, né, essa sabedoria até hoje. Volta lá na aula da semana passada e nas outras aulas lá também. E lembra de deixar o seu like nessas aulas aí, ó. Legal? E aí, gente, com esses likes, com esses comentários que você faz, mais pessoas serão alcançadas. Aproveita aí também para deixar o seu comentário. Para a gente entregar mais e mais conteúdos aqui para você, legal? Muito bem, gente. Vamos aproveitar aqui agora esse momento para chamar aí algumas pessoas, porque a aula às vezes está sendo na segunda-feira, a aula às vezes está sendo na terça, e aí muitas vezes as pessoas às vezes ficam esperando, aí não dá aquele tempo adequado para a gente fazer a aula. Ontem mesmo não teve jeito. E aí agora você vai poder chamar essa galera aí para vir para a aula de hoje, para a gente dividir aí esses conhecimentos, bater um papo e aprender um pouquinho mais com o nosso dia a dia aqui, para a gente falar um pouquinho sobre inteligência emocional. Legal? Muito bem, chamei algumas pessoas aqui, você chama aí também, pra gente fazer uma aula bem bacana e entregar aqui muito conteúdo legal. Porque o tema de hoje tá muito curioso, hein, gente? Tá muito curioso. Qual que é o seu principal inimigo, hein? Hoje nós vamos vencer ele, nós vamos vencer esse principal inimigo, seu e o meu. Hoje você vai aprender a vencer o seu principal inimigo. Sobre como que isso pode transformar a nossa vida. Gente, é muito diferente. É muito importante isso. A minha vida, transformar a minha vida, transformar a sua vida. Chama aí essa galera aí que ainda não chegou e já fala que a aula já começou. Já estamos ao vivo. Legal, muito bem. Muito bem, vamos nessa aqui, ó, gente. Buscar conhecimento é tudo de bom.com, sim ou não? E é o que estamos fazendo aqui hoje, buscando conhecimento. Mas temos que praticar, não é mesmo? Quando você pratica o conhecimento, você adquire o que? A sabedoria. Você transforma o conhecimento em sabedoria, praticando. Lembra da aula passada aí, ó? Eu sempre falo isso. Quanto mais eu pratico esse meu conhecimento, eu crio um hábito, eu crio um padrão que fica lá guardado, gravadinho, lá no meu inconsciente. E eu começo a fazer aquilo automaticamente. Eu crio um padrão. E aí aquele padrão, geralmente, a gente tem que criar padrões bons, né? Que dá resultados. Padrão que vai puxando a gente para trás, joga fora, ressignifica isso aí, ó. Eu faço aí, eu executo todo dia padrões bons para melhorar a nossa vida, legal? Gente, a falta de conhecimento deixa as pessoas o quê? Desprovida de conhecimento, de recurso, para avançar na vida, para avançar para o próximo nível, não é mesmo? Sim ou não, galera? A galera tá chegando aí, ó. Sim ou não? Fala aí para mim. Lá em Osés está escrito assim: o meu povo padece por falta de conhecimento. Está escrito na Bíblia. Já está falando isso lá, ó, há 2.500 anos atrás. A Bíblia tem muitos conhecimentos, gente. Muito conhecimento importantíssimo. Então, aí ele está falando o quê? Nós precisamos de buscar conhecimento constantemente. Então, precisamos praticar o conhecimento todo dia para virar sabedoria. Não necessariamente nos direcionando à Bíblia, nos direcionando à religião, à religiosidade. Falando mesmo de conhecimento, aprendizado, fé, princípios, valores. Eu sempre gosto de usar aqui algumas analogias da Bíblia com a ciência, com a neurociência, com o aprendizado. Por quê? Porque existem muitos fatos aí que já foram ditos por profetas, escritos, estão escritos lá na Bíblia há mais de 2.500 anos atrás. E muitas pessoas, como não têm conhecimento a fundo, de interpretação principalmente, de enxergar o que está sendo dito, que foi escrito lá há 2.500 anos atrás, vive padecendo aí com informações que não levam a nada.
Vive aí levando lambada da vida aí, ó, e atrasando a sua jornada de crescimento. Por quê? Pela falta de conhecimento. Gente, e isso acaba não fazendo você avançar no que você mais precisa aí na sua vida. Nos seus projetos, nos seus sonhos, no seu propósito de vida. Por isso que essa analogia que eu faço aqui, eu acredito ser de grande valia para todos nós, né? Por isso que essa analogia que eu faço é muito legal. Além da gente aprender, que de fato é importante, né, para a nossa vida, a gente também aprende um pouco sobre as escrituras sagradas, sobre o evangelho, sobre fé, sobre ciência, sobre Deus, que tem muitas informações importantíssimas e também direcionamentos para a nossa vida, né, que irão nos guiar e nos levar para mudanças que nós sempre precisamos. Olha o texto da Cleia tá aí, ó, a Cleia tá aí, a Maria J. Franco, tá chegando a galera aí, ó, vamos chegar aí, ó. Gente, hoje o tema tá muito, muito legal. Então a gente precisa de uma vida mais direcionada, mais saudável, uma vida diferente. Então presta atenção aqui, ó, vai doer, vai doer, vai doer como nunca, para não doer nunca mais. Então vamos nessa aqui, ó. Gente, antes da gente falar do nosso principal inimigo, eu preciso te falar sobre autocontrole emocional, que está tudo ligado, que é um dos pilares da inteligência emocional. O autocontrole emocional é você lidar com seus próprios sentimentos e comportamentos impulsivos, adequando esses comportamentos, esse sentimento a cada situação da sua vida. E também adequar os seus comportamentos às novas circunstâncias. Não é mesmo? Então assim, ó, o que você pode fazer para melhorar o seu autocontrole emocional? Anota aí, ó. Leovângel. Chegou gente nova aí, ó. Neucimar, Neovângel, tá? A galera tá chegando na hora certa, que a aula já começou. Eu já tô dando aqui uma pincelada na inteligência emocional para a gente entrar no contexto que nós vamos falar sobre hoje. Então aprender a lidar com esse estresse aí, ó, é um deles. Autocontrole emocional, ter hábitos saudáveis é com autocontrole emocional. É outro também. Saber direcionar a sua energia aí para aquilo que você deseja, para você fazer aí o seu autocontrole emocional, perceber os seus sentimentos que chegam. É autocontrole emocional. Controlar esse sentimento, perceber e controlar, equilibrar esse sentimento, equilibrar os impulsos, analisar o que você será, que você está dizendo, o que você vai dizer, o que é dito, o que é feito, e equilibrar a reação, gente. Aliás, agir mais do que reagir, porque a reação é instintiva. Quando a gente está só reagindo, nós estamos sendo instintivos. O que tiver pronto ali sai. É a ação. Agora a ação é a reação. É reação. Agora a ação, ela é analisável. Você pode analisar antes de você reagir. Você ajusta as ações antes de praticá-las. Isso é parte integrante da inteligência emocional. Equilíbrio emocional. Então essa é uma das partes mais importantes da inteligência emocional, o autocontrole emocional. Vou te fazer aqui algumas perguntas aí para você responder depois, para testar o seu autocontrole emocional. Anota aí, ó. Anota aí. O que faz você levantar da cama todos os dias? Isso é uma pergunta básica. Qual que é o seu propósito de vida? O que faz você levantar da cama todos os dias? Qual que é o seu propósito de vida? Duas perguntas simples que serão aí, ó, uma ótima reflexão que eu vou deixar aqui para você. Vou repetir, anota aí, ó, se fosse você anotado. O que faz você levantar da cama todos os dias? Vou te facilitar aqui, ó, vou te ajudar. Ó. Lembra aí o que te faz feliz. Lembra aí daquilo que você gosta de fazer e faz melhor. Daquilo que você faz melhor. Lembra aí das pessoas que você ama. E daquelas que você sabe também que te amam. Lembra aí também das suas conquistas, daquelas que você já teve na sua vida, e aquelas que você ainda vai querer alcançar. Lembra aí. Isso vai te ajudar a você se levantar da sua cama todos os dias. Vai te motivar todos os dias. Lembra disso aí. O que me faz levantar da cama todos os dias? Eu, por exemplo, é minha família. É nela que eu foco. Eu sei que eu tenho que levantar e fazer a minha caminhada, o meu exercício físico para eu ter disposição,
para que eu possa ter mais saúde, bem-estar, longevidade, para poder cuidar da minha família. Isso é um dos propósitos que eu tenho. Então, sei que eu tenho que trabalhar todos os dias para eu fazer o dinheiro render, para que eu possa dar o quê? Uma vida digna e melhor para minha família. Esse é um pilar muito importante para nossas vidas, gente. Família. Por isso que eu levanto todos os dias. Não paro. Família. O seu pode ser outro. A Cristina chegou aí, Tabirito, Claudineia. A galera tá chegando aí, ó. Por isso que eu levanto todos os dias. Família. O seu pode ser outro. Faz aí a sua reflexão. E a outra pergunta, se eu fosse o seu, eu anotava aí, ó. Qual que é o seu propósito de vida? Para quem não sabe, gente, o que é um propósito? Propósito é o caminho e não um objetivo. Você tem um objetivo e você tem um caminho que você tem que trilhar para ele. Espera aí, que eu esqueci de tirar isso daqui. Ah, não, tem uns probleminha aqui, ó. Então, para quem não sabe, propósito é isso. Propósito é o caminho. Propósito é a estrada que você está percorrendo e não o destino que você quer chegar. Você trata da sua rota. Todo destino é um final de uma rota. Entendeu? O propósito, então, não é o que você faz no final da rota, mas sim no caminho que você tem naquela rota. Então, o propósito é igual percurso. Então, o propósito não é um só, pode ser vários. É fazer tudo em todas as rotas. O propósito é te dar prazer de você fazer. É aquilo que te dá prazer. É a sua energia, que não para. Porque você foi chamado para aquilo. Os indícios de como que você vai servir no seu propósito estão nos seus bloqueios. Naquilo que você ressignificou, conquistou a autoridade. Você sabia que seus bloqueios têm intimidade com o seu propósito de vida? Putz. Já pensou numa coisa dessa, gente? Já pensou que a sua limitação, o seu medo, o seu medo de alguma coisa pode ser o que está te impedindo de alcançar aquilo que você deseja na sua vida? Nossa, é muito forte isso. O seu bloqueio tem intimidade com o seu propósito de vida. Aquilo que você não está querendo pode ser aquela abertura que você está precisando para você desbloquear e sair na frente. Vou explicar, ó. Olha só. Alguma coisa que você quer fazer, mas não faz porque tem medo, porque acha que não é para você, que não é capaz, que você acha que não consegue. Isso aí, gente, ó. Pode ser um bloqueio que está te impedindo de prosperar, de alcançar aquilo que você deseja na sua vida. Putz, é pesado. Pensa nisso aí. Tem que desbloquear. Seu bloqueio tem intimidade com seu propósito de vida. Pesado, né? Então, olha só. Vou te dar aqui, ó, algumas dicas para você clarear sua mente aí, ó, com seu propósito. Pensa aí, ó. Pensa naquilo que você tem um medo terrível. Algo que talvez te cause pavor. Aí eu vou fazer algumas perguntas aqui, ó, e sugiro que você anote aí, ó. Você vai aí listar os medos que você precisa enfrentar. Vamos lá? Tá pronto aí? Pronto para anotar? Ok, vamos nessa então, ó. Você tem medo de ser rejeitado? Se sim, você escreve por quê. Você não vai responder agora não, você vai responder depois. Anota rapidinho, depois eu volto na aula e confere. Só vai anotar a pergunta e depois você responde. Para você refletir mesmo aí depois, anota aí. Você tem medo de ser criticado? Se sim, você escreve depois por quê. Você tem medo de falar em público? Você tem medo da morte? Se sim, escreve. Escreve por quê. Por que eu tenho medo da morte? Diz. Agora você deixa aí, ó, um espaço para você colocar aí também outros medos que você acha que você tem que eu não falei aqui. Talvez não falamos aqui. Isso vai te ajudar aí a você clarificar sua mente aí e saber onde que você precisa melhorar. Legal? Gente, tô meio gripado. Peguei um resfriado aqui, mas nós vamos tocar essa aula aqui até o final. Então você olha para esses medos, ressignifica, perdoa e enfrenta aí os seus medos, ok?
Muito bem. Isso foi importante para você? A Karina chegando aí. Renildo. Coloca aí, escreve aí, ó. Essa reflexão vai fazer você aí, ó, avançar mais ainda na sua vida. Vai fazer você descobrir quais que são os seus medos. E daí você consegue, gente, ressignificar. Você tem que buscar o que está te prejudicando. Perdoar, ressignificar, avançar aí no seu propósito. Faça isso aí, essa reflexão. Hein? Faça aí essa reflexão. Legal? Gente, muito bem, olha só. Nós nem começamos a falar aí do nosso principal inimigo, hein? Mas eu já deixei aqui várias pistas para você aqui, ó, de como que você vai começar bem essa caminhada aí para você já combater esse inimigo aí, seu principal inimigo. Legal? Gente, se nós realmente soubéssemos de verdade quem é o nosso principal inimigo, ficaria muito mais fácil, não ficaria? De vencê-lo, não ficaria? Sim ou não? Fala aí para mim, sim ou não? Claro que sim. Mas o nosso maior problema não é vencer o nosso principal inimigo. É você identificar a razão do porquê tudo na nossa vida, tudo, muitas vezes atrasa, muitas coisas dão errado, nada acontece. Eu sinto que estou travado em algumas áreas. Eu não consigo. Mas hoje eu vou te apoiar a identificar, perdoar, resolver e ressignificar esses aí, ó, esse inimigo, esse principal inimigo seu. Então esses são os códigos aqui que você vai aprender aqui comigo nessa aula hoje, hein? Fica comigo aqui até o final, que você vai pegar códigos importantes aqui. Legal? A Vaninha chegou aí, ó. Karina também. Muito bem, gente. Eu já te dei aqui a metade do caminho no início dessa aula aqui, ó. Olha, depois você volta lá e presta atenção no que eu falei, hein? Eu vou contextualizar tudo isso aqui agora, ó, com exemplos de como que isso acontece na nossa vida, na minha vida, na sua vida, e como que você pode fazer aí para destravar isso aí, ó, na sua vida hoje ainda, legal? Então vamos nessa aqui, ó. Gente, presta atenção aqui agora, ó. Lá no Evangelho de Jesus está dizendo o seguinte, conforme escreveu Mateus, lá no capítulo 4, fala assim, ó. Fala sobre as tentações de Jesus. Certo? Quem lê a Bíblia aí sabe o que eu estou falando. E isso é muito forte. Mas antes, nós precisamos entender que quem que vence a tentação lá no Evangelho, em Mateus 4? Quem que vence a tentação? É a divindade ou é o ser humano? Pensa aí. Então olha só. Quem que você acha que venceu a tentação naquele tempo? Foi a divindade? Ou foi a humanidade de Jesus? Gente, presta atenção aqui. O que eu vou falar aqui com você, ó. Na Bíblia, lá em Filipenses, fala o seguinte. Mesmo podendo ser considerado como Deus, ele, Jesus, se fez homem servo, como eu e você. Então a tentação que Jesus vence não é pela divindade dele, é pela humanidade dele e pela fé. Para que um dia eu e você pudéssemos ouvir a seguinte frase: eu venci o mundo. Então, pega esse código aí, ó. Se ele venceu como ser humano, eu também posso vencer. Você também pode vencer. Gente, isso está escrito lá no nosso manual de fé e prática. Isso está escrito lá na palavra. Olha só, Jesus disse: você, em meu nome, fará obras muito maiores do que as minhas. Então, olha só. Jesus foi conduzido lá para o deserto para ser tentado pelo inimigo. Correto? Então, já começamos com um problema. Isso é um problema. Você já vai ter uma tentação, você já vai ter um teste. Então não foi Jesus que quis, ou não foi o inimigo que chamou, foi Deus que mandou, foi Deus que ordenou. Pode ir, meu filho. Vai, você está pronto. Então ele foi, 40 dias e 40 noites, sem água, sem comida, estresse total e desprovido de qualquer recurso. Somente na fé e na humanidade. Quando o inimigo chegou para tentá-lo, começou a batalha. Guerra mental.
Guerra da fé. O inimigo dizia: se você realmente é filho de Deus, transforma essas pedras aqui então em pães. Gente, começou a batalha mental. Começou a batalha da fé. Antes eu quero te chamar a atenção aqui para uma coisa. Ó, o teste que Jesus passou não é sobre quem ele é, mas quem o pai dele é para ele. Presta atenção nisso, hein? O inimigo estava mexendo no quê? No ponto mais sensível do ser humano, a paternidade. A paternidade de Deus estava sendo colocada ali, ó, em xeque. No coração de quem? De Jesus. Pegou o código aí? Paternidade. No ponto mais sensível do ser humano. Então presta atenção aqui, ó. O maior problema, gente, o maior problema de todos os tempos, o maior problema do ser humano, o maior problema do mundo, sempre está onde? No começo. No começo está conectado com a nossa paternidade. A nossa paternidade, ela provê coisas importantes: provisão, significado, princípios, presença, valores, identidade. Gente, presta atenção nisso aqui, ó. São essas coisas que o inimigo vai testar sempre com todos nós. Com todos nós. E o mesmo vai acontecer com você. Jesus estava sendo testado lá, ó, lá no deserto. E o primeiro teste qual foi? Transformar essas pedras em pães. Aí ele responde: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Muito forte isso. Gente, o que ele estava dizendo é o seguinte: eu até poderia transformar essas pedras aqui em pães, mas o que me alimenta é o que sai da boca do meu pai. Gente, isso é muito forte. Pega esse código, é fortíssimo. Então vamos lá, olha só. Presta atenção na segunda. Então o inimigo levou lá para a cidade santa, levou Jesus lá para a cidade santa e colocou ele lá no pináculo do templo. E disse: se tu és o filho de Deus mesmo, lança-te daqui abaixo. Porque a palavra do teu pai fala assim, ó, que os anjos o pegarão e você não vai tropeçar, não vai cair. Gente, nesse momento, a identidade de Jesus estava sendo testada. A Ione chegou aí, ó. Seja bem-vinda, Ione. Então, ó, nesse momento a identidade de Jesus estava sendo testada. Se ele não tem certeza da identidade dele, se ele não tem a segurança da proteção do Pai, o teste vira realmente uma tentação. Gente, olha só, tem coisas que nós vivemos hoje na nossa vida que é justamente o resultado da falta de proteção que nós sentimos da nossa paternidade quando nós éramos crianças. Nossas inseguranças, nossa forma de ver a vida, nossa forma de tomarmos decisões radicais que às vezes são completamente podadas. Por quê? Porque quando éramos crianças, nós não tínhamos a segurança do nosso pai. Gente, eu sei que vai doer, principalmente se você for pai hoje. Eu quero que você entenda. Vai doer como nunca, mas é para não doer nunca mais. Gente, o problema sempre começa onde? Na nossa paternidade. E você pode perceber que a primeira coisa que Jesus foi colocado em xeque é na paternidade de Deus. Se o teu pai te provê, se o teu pai te protege. E outra coisa, bem forte, é a identidade de Jesus. Mexer com a identidade de alguém que é realmente muito forte. Se você tem uma identidade bem formada, não são pequenas coisas que irão te abalar, te abater. Precisa realmente de um baque bem forte para jogar você no chão. Vai ser qualquer coisa. Então, vamos para a terceira aqui, ó. Vamos nessa aqui, ó, para a terceiro teste de Jesus. O inimigo levou ele lá no monte altíssimo, mostrou para ele todo o reino e suas glórias e disse para ele assim, ó: todas essas coisas eu te darei, se perante a mim você prostares. Daí Jesus disse:
passa-te de mim. Ninguém vai prostrar perante outro Deus, senão diante do meu Deus. Gente, isso é muito forte. Gente, sabe o que significa isso? Identidade. Uma identidade sarada, uma identidade blindada. Esse tipo de identidade não deixa entrar tentação, não deixa entrar teste, não te deixa entrar em furada, não deixa você entrar em porta errada, não te deixa tomar decisão errada. Então eu vou te dizer, se ele, Jesus lá, pôde enquanto ser humano, se ele fez isso, eu também posso fazer. Eu também vou fazer. Eu tenho essa capacidade de fazer. De ser testado. De ter minha identidade forte. Se ele venceu essas tentações lá, eu também posso vencer as minhas tentações. Porque ele venceu como ser humano. Daí nós temos que começar a fazer o quê? Temos que começar a examinar as coisas que estão acontecendo hoje na nossa vida. O pai que você é, a esposa que você é, o filho que você é, a forma que você educa os seus filhos, a forma que você cuida de dinheiro, a forma que você trata as pessoas. Gente, isso é muito forte. É uma analogia. A forma que você vive hoje está totalmente conectado com o seu passado. Sempre volta à origem. Se o seu pai te proveu segurança, você tem segurança. Você passa segurança. Se o seu pai te colocou na sua identidade, ninguém consegue te derrubar fácil. Porque você sabe quem você é. Você sabe o quanto que você é amado. Você sabe o quanto que você é importante para o pai. Para o seu pai. Entende? Identidade. Isso está gravado na nossa identidade. Então olha só. Nós temos uma grande lacuna aqui agora, né? Por quê? Nós, todos nós, se não a maioria, para não ser todos, temos problemas semelhantes. Quantos aqui, que o pai, a figura de maior proteção, abusou de você? Quantos filhos nunca experimentaram o amor do pai? Que tiveram a vida toda violência dentro de casa? Quantos homens que aprenderam a amar as suas esposas olhando a forma que o pai amou de maneira errada a sua mãe? E hoje é igual. Faz igual. Quantos filhos que são educados na base da ira? Porque essa foi a educação que ele recebeu. Quantas pessoas que paralisam a sua vida e nada do que projeta acontece. Por quê? Porque o pai era exatamente igual. Porque todas as desculpas que precisamos já estão prontas. Já vêm prontas. Gente, presta atenção aqui, ó. As coisas que você diz têm tudo a ver com o que você ouviu. Os pensamentos de escassez têm tudo a ver com o que você ouviu quando era criança. Os sentimentos que você nutre têm tudo a ver com a maneira que você foi gerado e criado. Putz, forte isso, né? Mas é bom de ouvir para consertar. Então, gente, temos um problema. Por quê? Porque se a paternidade é o nosso calcanhar de Aquiles, o nosso inimigo sempre vai saber onde acertar. O que ele sabia com Jesus, ele vai saber com você. Claro. Lógico. Quando o inimigo chega, ele sabe do nosso ponto fraco. Gente, é só você observar quantos pais traíram as suas esposas, as mães. Daí você casou e traiu sua esposa também. Isso é muito sério. Isso é padrão. Isso é um padrão. É uma repetição de padrão. Tá aí, ó. Dentro da nossa cabeça. Você foi forjado assim. Então a sua tendência é repetir o erro, achando que está certo. Porque é um padrão.
Repetição de padrão. E isso não é normal. Pode ser comum de acontecer, mas não é normal. Daí alguém vai até te dizer, isso é maldição hereditária. Na verdade, o que você precisa é resolver o que está guardado aí, ó. É essa memória, é essa emoção, esse sentimento que está aí, ó, guardado dentro da sua mente, que você precisa resolver, que precisa ser resolvido. Gente, já vivenciei muita história na minha vida com esse contexto de hoje, muitas. Eu fiz um treinamento em 2008 que me destravou completamente. E eu venho me destravando de lá para cá. Muitas histórias são destravadas na minha vida, ao longo da minha vida. Sempre montando meu quebra-cabeça. É o tempo todo. Então esse treinamento mexeu muito comigo. De uma forma tal que... Primeiro porque esse treinamento foi de inteligência emocional. Mexeu com emoção. Tem toda uma preparação, ambiente, horário, música, dinâmica. É muito legal. Vai mexer com as emoções. Precisa de preparar. A Júlia chegou aí. Beth. Psicolemes. Aí, Psicolemes tá chegando aí em peso. A Manu, a Silvia. Ô Silvinha. A Silvinha chegou aí, ó. Simone, Ione. Galera tá em peso aí hoje, ó. Então esse treinamento que eu fiz... é um treinamento de inteligência emocional muito importante. Mexeu demais comigo, porque mexe com as emoções. Muito legal. Inclusive eu tenho um treinamento desse aí que eu faço aí anualmente. Encho uma turma aí, dou esse treinamento. Faço ele também corporativo. Aliás, eu tenho feito ele mais corporativo do que o anual. Coloco algumas dinâmicas do treinamento original, aplica ele aí nas empresas. É muito emocionante, gente. É muito legal. Destrava muita gente. Mas enfim, eu fiz esse treinamento e numa dinâmica lá, falava do pai. Gente, vocês não têm noção o quanto que eu chorei, o quanto que eu me emocionei nessa dinâmica. Eu não sabia. Mas eu tinha algumas coisas para ser resolvida. Mas eu não sabia. E isso me perseguiu durante um bom tempo da minha vida, até eu descobrir o que era. Nessa dinâmica, inclusive, tinha uma música, nossa, que virou um gatilho para mim muito forte. E daí, quando eu escutava essa música, gente, era gatilho mental, desabava. E eu fui descobrir o porquê que isso estava acontecendo comigo. Comecei a prestar atenção nisso. O que isso estava acontecendo comigo? Daí eu fui buscar lá no meu inconsciente o que eu vivi com meu pai, o que ele foi para mim, o que representou para mim, o que ele fez para mim, o que ele não fez para mim, como que eu estava vivendo a minha vida hoje em relação àquilo que aconteceu comigo lá atrás, em função disso que aconteceu comigo lá atrás. Gente, nós temos mais dos nossos pais que nós imaginamos. Nós repetimos muitos padrões que aprendemos com os nossos pais. Isso é muito sério. Se você não olhar para isso aí, ó, você vai continuar repetindo os padrões sem saber o porquê. Tem coisas que marcam a gente tão profundamente que a gente não consegue nem lembrar. Mas está aí no seu inconsciente. Você está fazendo no automático sem saber onde, como. Mas está lá, marcado, aqui dentro. Eu me lembro de alguns clientes também que eu já atendi, que tivemos que fazer um trabalho aí muito pesado nos meus atendimentos aí, ó. Foi realmente desbravador, fascinante, incrível, gente, como que muda, como que isso machuca a pessoa e ao mesmo tempo muda, dói, mas a pessoa consegue enxergar, ressignificar e mudar. Eu me lembro de uma cliente que era juntada, amigada, amaziada, né, que fala, né? O nome correto é esse, amaziada. Vivia com uma outra pessoa e ela estava com um problema nesse relacionamento, nessa união, num processo muito difícil. E no meio desse processo, ela engravidou, sem saber, e depois o companheiro dela não queria esse filho. Tava uma luta esse relacionamento dela. Você imagina, uma criança no meio de um tumulto desse. E ele ainda
falou para ela que era para ela abortar essa criança. Que ele não queria essa criança. Que ela não poderia ter essa criança. Olha que absurdo, gente. Loucura, loucura. E um belo dia, o cara chega em casa e disse: ela é hoje que nós vamos tirar essa criança. Briga pra lá, o marido chega, joga a mulher no chão, dá 3 chutes na barriga dela. Gente, ela caiu, ele chutou. Aí chegaram os vizinhos, separaram. A menina nasceu, cresceu, passou a ser uma menina insegura, uma menina cheia de trauma, uma menina que não interagia com as pessoas. E aí? É isso que acontece. E nessa sessão nós encontramos algum significado, né? Por que aconteceu. Para ela também dá um novo significado para isso. Para a sua vida, para a vida dela, para a vida da criança. Vai significar isso para ela e para a criança. Que agora já era quase uma adolescente. Depois disso ela chegou em casa e disse para a filha dela: mamãe precisa falar com você. Isso fazia parte do exercício. Pedir perdão. E a filha disse: pode falar, mamãe. Filho, mamãe quer te pedir perdão. Porque a mamãe te abandonou várias vezes. Porque a mamãe fez isso, fez aquilo, e começou a contar para ela. Chorou, e destravou, desbloqueou. E ainda, a mãe não tinha contado para ela ainda o chute na barriga. A menina diz: mamãe, eu já te perdoei. Desde quando eu estava aí, ó, dentro da sua barriga. E apontou para a barriga da mãe. Gente, surreal. Um ato inesperado, mas válido. É muito forte isso. Tem marca que a gente não sabe de quem e de que a gente tem. Ela resolveu isso e foi resolvido também com a filha dela. Meu Deus, isso é muito forte. Você precisa parar para pensar nisso. Olhar para isso que está acontecendo aí com você hoje e corrigir. O que está dentro de você que até hoje não foi resolvido, a ponto de não te deixar seguir em frente? Pensa nisso. Pensa nisso. Por que ainda não melhorou? Por que ainda não ressignificou? Gente, porque o caminho é realmente árduo, desafiante. Porque quando a gente identifica e aquilo ainda não foi curado, dói como se fosse hoje. Dói como se fosse no dia. É como um machucado. Que quando você mexe, dói. Dói mais ainda do que quando o acidente aconteceu. Ou o incidente aconteceu. Sim ou não? Aí, ó. Gente, o depoimento da Ione aí. Devido às suas aulas, eu pedi perdão para o meu filho e destravei muita coisa. Obrigado. Isso é maravilhoso, Ione. Isso é maravilhoso. E quando você mexe, dói. Dói mesmo. Como se tivesse acontecendo naquele dia. Porque quando o acidente aconteceu, quando o incidente aconteceu, quando o fato aconteceu, você estava lá com milhões de sensações na sua cabeça. E agora você está o quê? Só olhando para o machucado que tem. E agora eu vou te dizer uma coisa. É nesse momento que você precisa de acreditar na sua transformação. É nesse momento que você precisa de lembrar de tudo aquilo que te feriu e tomar uma decisão. É quando você olha para tudo que viveu, para tudo que passou e consegue associar o porquê faz o que viveu, porque é o que aconteceu lá, gente. Por que eu faço isso que eu estou vivendo agora? Porque você viveu lá atrás. Por que você fala do jeito que você fala? E você começa a lembrar de tudo que você ouviu.
Gente, é impressionante. Mas nós somos os espelhos dos nossos pais. E se tivermos ausências, se não formos protegidos, se a sua identidade não for firmada, nós temos uma forte tendência de fazer as mesmas coisas com os nossos filhos. E viver a mesma vida que eles viveram. Forte. Meu Deus, como que isso é forte. E se você não olhar para isso, você vai continuar fazendo a mesma coisa. É aqui que entra a inteligência emocional. É aqui que entra o poder do evangelho. É aqui que entra a fé. Que é quando você identifica essas memórias e precisa tomar uma decisão do que você vai fazer com aquilo que fizeram com você. O que você vai fazer com essas memórias? Gente, é muito forte. É muito forte. Vai doer como nunca, para não doer nunca mais. Se você mexer nessas memórias engavetadas aí, ó, você vai mudar a sua forma de pensar. E, consequentemente, você vai mudar a sua forma de sentir. E de se comportar. Porque tudo está ligado. Vai doer. Mas vai doer uma vez só. Porque você vai consertar. Para não doer nunca mais. Eu consegui achar muita coisa. Eu não vou entrar em detalhes aqui para isso. Algumas memórias que eu precisava de ser resolvido, de resolver. Isso é muito poderoso. Você pode fazer isso aí com você, sabia? Você pode resolver esses seus traumas aí do passado, ó. Você pode conseguir isso aí sozinho. Ou também você pode procurar a ajuda de um especialista. Pega esse código aí e leva para sua vida, ó. Só dói quando a ferida fica aberta. Porque quando está cicatrizado, vira uma força maior ainda para você. Eu falo e não dói mais. Por quê? Já foi curado. Gente, quantas vezes eu vi pais andando pela rua aí, bater na cabeça do menino e chamar ele de retardado. Ô, seu retardado! Não tá vendo, não? Chamar a criança de burra. Ô, seu burro! Parece que não entende. Seu burro! Gente, você não sabe o quanto que isso machuca uma criança. E fica lá gravado, hein? O resto da vida. E a pessoa não tem resultado por quê? Não avança na vida por quê? Porque tem memórias gravadas. Que puxa ela para aquele momento. E não deixa ela avançar. Insegurança. E um monte de outras coisas mais. Um monte de trauma. São feridas. Feridas abertas que não foram curadas. Gente, tem significados que nós demos que você nem imagina que deu. Mas tá aí, tá gravado. Reverberando nos seus pensamentos, reverberando no seu corpo. Te pedindo de você avançar na vida. Gente, tudo que você faz impacta quem está à sua volta. Cada um de um ponto de vista diferente. Se você é pai, observe seus filhos. Cada um reage de uma forma diferente. Mas o seu procedimento precisa ser o mesmo. Aí a questão é, qual é o mesmo? Qual é a forma? Qual é o jeito? Daí você precisa tomar decisões. Tomar essas decisões. E o meio mais fácil de você começar tudo de novo é perdoando. O perdão, gente, é um processo interno de libertação. Não é para o outro, é para você. Perdão é uma decisão de renúncia. Perdão é a renúncia do seu ressentimento, da sua raiva, do seu desejo de vingança em relação àquela pessoa que te magoou. É no perdão que você vai o quê? Desapegar as suas emoções negativas, encontrar sua paz interior. Pega esse código aí, pega esse código aí, ó. Reconhecer a dor e decidir não carregar mais esse peso do ressentimento. Putz, muito forte, muito bom isso, gente. É muito bom. Você está liberando perdão, não é para a pessoa, é para você. O fardo sai das suas costas. Sabe o que pode ainda acontecer? Você pensar assim, ó. Ah, mas esse cara,
Foi ele que fez isso comigo. Ele que tem que pedir perdão para mim. Ó. Foi aquela pessoa que me feriu, me magoou. Ela que tem que pedir o perdão para mim, não sou eu não. Mas aí eu vou te ajudar. Muitas vezes a gente identifica o mal que a pessoa nos fez. E a pessoa que fez nem sabe que fez. Pesado, hein? Gente, teve coisas que meu pai fez para mim que nem ele sabia que doía. Mas doía. Como eu não tenho meu pai mais, eu tive que pedir perdão para ele no espírito. E foi assim que eu consegui me libertar. Naquele treinamento que eu falei lá atrás agora, eu tinha identificado muitas dessas dores. Arrastado do lugar, arrancado da minha alma. Despejei lá naquele treinamento. Mas isso ainda me acompanhou por um bom tempo. Até eu me curar completamente. Mas eu decidi. Isso não vai ficar mais dentro de mim. Eu te perdoo, meu pai. E na dinâmica, a gente abraça uma outra pessoa, sabe? Para simbolizar aquela pessoa que você está querendo perdoar. Gente, foi muito forte, muito forte. É uma dinâmica maravilhosa. Mas eu perdoei. Então, olha só, na minha casa, eu falo para minhas filhas e para minha esposa o tempo todo, eu te amo. Coisa que eu nunca escutei dentro da minha casa, da minha família. Fui falar isso, assim, comecei a falar isso há 5, 7 anos atrás para minha mãe. Minha mãe não escutava isso. Não falava, não aprendeu, não sabe falar, não sabe fazer. Quando eu morava com a minha mãe e meu pai, não escutava isso. Hoje eu entendo. Eu falo para ela, mãe, eu te amo. Agora até ela consegue falar isso para mim. Eu também te amo, meu filho. Do fundo do meu coração. Gente, isso é maravilhoso. Isso destrava as pessoas. E você sabe que é maravilhoso isso. E você sabe também o que tá doendo em você, que doeu um dia. Doeu muito. Só que você precisa de ressignificar. Como eu ressignifiquei? Para não doer nunca mais. Gente, é só você pegar esse código aqui, ó, um manual de como não fazer. O correto dos manuais é como usar, né? O meu manual é o que? É como não fazer. Aprende isso aqui, ó. O negócio não é ficar rico, o negócio é como não ficar desprovido de dinheiro. O negócio não é ficar uma pessoa absurda, o negócio é só não ser infeliz. Hoje, se eu consigo olhar para as minhas filhas aqui hoje e consigo reproduzir muitas coisas diferentes do que eu vivi, do que eu ouvi e do que eu senti. Gente, eu não ouvia eu te amo. As minhas filhas ouvem isso 24 horas por dia. Eu não ouvia. Eu estou reproduzindo nelas coisas que não teve em mim. Elas ouvem. Eu ouvi pedir perdão na minha casa. Eu nunca ouvi. Aqui eu falo. Constantemente a gente fala isso. Hoje aqui em casa é assim. A gente resolve muita coisa na hora que erra. Pede perdão na hora que erra, minha filha. Inclusive a minha filha mais velha, a Carol, eu descobri que ela tinha um ressentimento errado comigo. E eu sentei com ela, nós conversamos. Meio que uma sessão de coach, né? Não de pai não de coach para cliente, mas de pai para filho. Ressignificamos um monte de coisa. Chorei, ela chorou, nós abraçamos. Foi maravilhoso. Eu só descobri que tinha errado com ela porque ela contou para minha esposa. E aí nós resolvemos, assentamos, conversamos, ressignificamos. Pronto. Ela se libertou, eu me libertei e resolvemos a nossa ferida. Gente, sabe o que é isso? Ressignificar. É maravilhoso. Ainda tem perdão
para liberar, né, Ione? Isso mesmo, tem muito. A gente vai achando os lixos que a gente anda guardando aí para a vida toda. Então assim, ó, você precisa identificar os seus erros. Você precisa identificar onde houve erros com você. Identificar suas razões. Dar o nome para esses problemas. Trazer isso à luz. E tomar uma decisão. Perdoe todas aquelas pessoas que te feriram. Porque enquanto você não perdoa, o que você nutre aí dentro de você só faz mal para você mesmo. E o seu futuro não acontece, a sua vida não deslancha, são as suas emoções que são prejudicadas, e você que fica aí, ó, amargo. Então, não adianta só identificar e não resolver. Não adianta pensar que tá tudo certo, sendo que lá atrás tá cheio de lixo escondido. Vai atrás, busca, traz para fora. Então o nosso manual de fé e prática, a Bíblia Sagrada, Jesus venceu como homem o seu inimigo. Então eu tenho a segurança que eu também posso vencer os meus. Eu posso vencer o meu passado. Eu posso vencer o meu inimigo. Porque se ele venceu, eu também posso. Porque se eu não tive a paternidade que eu queria, gente, eu posso ressignificar isso. Me libertar e seguir minha vida. Eu encontro e pronto. Eu me livro daquela bagagem. Daí eu ressignifico, crio uma história nova a partir daquilo que eu vivi. Cara, é simples assim? É simples assim. Basta você querer. Se você não consegue sozinho, procure a ajuda de um profissional. Gente, minhas filhas serão muito melhores do que eu. Isso é com certeza. Eu acredito nisso em nome de Jesus. A Carol vai mais longe. Já está indo, né? Graças a Deus. A Júlia vai mais longe. A Manu vai mais longe. Com certeza. Por quê? Porque o terreno delas é o meu teto. Elas vão construir acima disso. Elas vão construir. Gente, resolva a sua paternidade. Eu imagino que agora que você está assistindo aqui essa aula de hoje, vai ter filho aí querendo pegar o celular, não para julgar, hein, na cara do pai, o que o pai fez com você, mas para dizer para ele: pai, eu te libero, pai, eu te libero, doeu, mas eu não vou deixar que doa mais. Vira tudo, muda tudo. Gente, é muito forte isso. Você consegue virar o mundo espiritual. Quando você consegue falar com a sua boca assim, ó, eu te perdoo. Você não tem noção do que acontece. É muito forte. Todo o inferno vira de cabeça para baixo. O inimigo parte de retirada, porque o perdão, ele constrange. Nada mais no amor constrange do que o perdão genuíno. Porque quando você perdoa alguém, é a forma mais generosa de você dizer: eu amo você, eu te perdoo, eu te perdoo. Quando a gente perdoa, a gente sara. Daí o machucado aberto vira uma cicatriz. Você olha, você lembra, você sabe o que aconteceu, mas não te dói mais. Gente, percebe o seguinte: perdão não é amnésia. Perdão é você ver aquilo sem sentir a dor de novo. É você lembrar e falar sobre o assunto ou o fato que aconteceu sem sentir a dor daquele momento mais. Hoje eu consigo falar sobre determinados assuntos e não doer mais. Não dói mais. Só que antes vai doer como nunca. Mas para não doer nunca mais. Minhas filhas não vão ouvir o que eu ouvi. Não vão sentir o que eu senti. Vai ser diferente. Porque eu aprendi. E você está aprendendo aqui agora.
E eu quero que você também saiba disso. Por isso que eu estou trazendo isso para essa aula de hoje. Porque eu aprendi e quero levar isso para outras famílias, para outras casas, para outros lares. E aqui em casa não é diferente. Aqui em casa é uma família normal, tem briguinha, tem rancores, tem pega daqui, pega dali. Mas a gente resolve na hora. Já joga a toalha e pede perdão. Já fala logo o que precisa falar. Já bate a real, né? Como os jovens falam hoje. Já bate a real, o bicho pega e a conclusão já vem na hora. Coisas assim não aconteciam na minha casa quando eu era criança. E agora acontece aqui na minha família. Porque se tivesse acontecido lá atrás, eu já tinha resolvido um bocado de coisa. Que eu carreguei 1/3 da minha vida. Minha filha mais nova, de vez em quando, tem umas pegadas diferentes. A gente precisa ser mais forte com ela. As palavras, daí a gente conversa, ela se fecha, tem que ir atrás, chamar, conversar de novo, resolver, senão fica machucada, fica com marcas erradas, fica com dores que vai levar para a vida toda. Tem que colocar para fora, tem que resolver. E se possível na hora que estiver quente, botar para fora o que está sentindo para não guardar aquela coisa errada, o significado errado daquele fato. Gente, isso nunca aconteceu comigo, mas agora acontece aqui na minha casa. Eu aprendi como não fazer, entendeu? O código hoje é esse, é o manual de como não fazer. Eu liberto elas e eu a todo momento. Eu me liberto. No mesmo instante. Esse é o segredo. É você curar a sua paternidade e conseguir gerar algo novo a partir daquilo que você viveu. Pegou o código aí? Muito libertador isso. Gente, libera. Libera todo mundo aí que te fizeram mal. Libera seus pais, libera sua mãe, libera aquela tia que te machucava. Libera tudo e todos. Você que teve aí uma mãe narcisista que ficou em cima de você aí, ó, a vida inteira para não te deixar você crescer, se liberta. Você é uma princesa do Senhor. Deus tem um plano maravilhoso para sua vida, minha filha. E você não vai ser a cópia daquilo que te feriu. Então perdoa. Para você conseguir seguir em frente com a sua vida. Porque senão você não vai conseguir. Pega esse código aí. Muito bem. Terminamos. Como assim? Como assim, Ricardo? Terminou? Terminou. Porque agora é com você. É você que vai agora pegar o telefone. É você que vai ir na casa da pessoa. Se a pessoa não está mais aqui entre nós, faça como eu fiz, faça em pensamento. Porque não adianta você também lembrar e não sarar. Talvez você está aí aqui me ouvindo, né? Talvez você esteja aí lembrando de 1 milhão de coisas. Mas se ainda dói, é porque você não perdoou. Então, gente, faz o exercício. Se te feriram, se te machucaram, se a sua paternidade foi frágil, se você tinha que receber muito e na verdade você não recebeu nada, isso está te paralisando até hoje. Identifica, perdoa e ressignifica. Porque o seu principal inimigo está aí, ó, dentro de você. E só você pode vencê-lo. E a partir de então, você vai ser chamado de uma pessoa o quê? Livre. Livre do fardo. Livre do fardo, livre das amarras, livre. Livre para prosperar, livre para seguir sua vida em frente. Legal?
O externo não vai mudar os seus resultados se você não mudar por dentro. Você pode fazer uma revolução na sua vida, na sua história, governando a sua mente, tirando o lixo para fora, ressignificando, governando a sua mentalidade, fazendo as mudanças necessárias que você precisa de fazer. Onde? Aí dentro, aqui dentro da sua mente. Então, o problema não é o que fizeram com você, é o que você vai fazer com aquilo que fizeram com você. Gente, não existe uma vida extraordinária sem que não exija de você umas renúncias pontuais. Você vai ter que olhar para aquilo. Porque mudar, muitas vezes dói mesmo, meu querido, minha querida. Mudar dói. Ser diferente vai doer. Mas vai doer como nunca para não doer nunca mais. Então, assim, presta atenção aqui. Eu criei um método para te ajudar nessa sua jornada. Um guia. Na verdade, é um e-book. É um caminho para você se direcionar, para você fazer uma reprogramação mental aí na sua vida, no seu cérebro, na sua mentalidade, nos seus comportamentos, com critério. É um método, gente, muito simples, importante para a sua vida, para você conseguir o quê? Mudar aquilo que você precisa de mudar. Para você ter um rumo, um norte, para você conseguir alcançar aí seus objetivos, mudando aí a sua mentalidade, com um guia que vai te direcionar no caminho que você precisa. Eu escrevi um e-book chamado Reprogramando a Minha Mente. Tem mais de 2.500 cópias vendidas. Então, você quer uma transformação aí na sua vida? Vai lá no link do meu Instagram, ricardoborges.oficial. Clica lá no link da minha biografia. Cai para dentro aí da sua transformação que você vai precisar fazer aí para sua vida. Da sua evolução. Se permita. Só você pode dar esse start aí na sua vida. Só você pode mudar, só você pode vencer o seu inimigo. Vai doer? Vai doer como nunca. Mas vai valer a pena. Vai doer como nunca, para não doer nunca mais. Quer ser diferente? Quer ressignificar? Esse aí é o caminho certo para você começar a dar o seu primeiro passo. Pega esse código aí, ó, transformai pela renovação da vossa mente. E você vai reconhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida. Comece renovando a sua mentalidade. Legal? Aí, eu confesso que eu não estava bem e cheguei aqui atrasada. Saiu melhor dessa aula aí, Ione? Que maravilha. Muito bem, gente, muito bem. Se você tiver aí, ó, melhor programado na sua mentalidade, os seus resultados vão ser diferentes, os seus comportamentos vão ser diferentes. Seus sentimentos, as suas emoções serão com certeza melhores. Agora, se você não tiver programado mentalmente aí, com significados bons, meu amigo, as coisas podem ser bem difíceis para você ir. Pensa nisso aí, ó. Transformar pela renovação da vossa mente. Está escrito lá, no nosso manual de fé e prática. Então, assim, ó, quanto mais eu me conheço, mais eu me curo, mais eu me potencializo, mais eu tenho resultados extraordinários. Então tá aí, ó. Mais alguns aprendizados para você ter aí uma vida melhor, uma mentalidade melhor, todos os dias da sua vida. Pense aí em trabalhar constantemente a sua inteligência emocional, pelo Evangelho, pela sua fé, pelas suas crenças, seus valores, seus significados. Ressignifica, reprogramando aí a sua mentalidade para você ter mais sucesso na sua vida, em tudo que você fizer aí na sua vida. Legal? Seja livre. Lembra aí de fazer aí um comentário aqui debaixo dessa aula de hoje, para eu saber qual que foi a sua percepção desse tema que nós colocamos aqui hoje, hein? Vencendo o nosso principal inimigo. Fechou? Legal, pessoal. Muito obrigado pela aula de hoje. Obrigado pela presença de todos. Semana que vem tem mais. Um grande abraço e tamo junto até depois do fim. Um beijo no coração de vocês. Tchau, gente!